Oi gente, eu me chamo Marluz e esse é o canal A Boa Notícia que Transforma. O intuito deste canal é levar a você a entender de uma maneira simples e descomplicada o Evangelho do Senhor Jesus, que transforma completamente as nossas vidas. E eu quero continuar pedindo a você um grande favor, para que você veja se você continua inscrito no nosso canal. Verifique, por favor, se a sua inscrição permanece de pé. Está havendo algumas mudanças na plataforma e nós precisamos a cada dia nos unir. Continue dando seu like, fazendo seu comentário. Assim, a plataforma vai entender que o nosso canal é relevante e com certeza a Boa Notícia que Transforma vai continuar se expandindo por muitos e muitos lugares com a sua ajuda. Vamos ao vídeo de hoje? De hoje está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 em diante, que nos fala assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Uau! Que palavra! Essa palavra aqui nos fala sobre o servo de um centurião, como nós lemos no início. Esse centurião, ele tinha um servo a quem ele muito estimava, e esse servo ficou doente. E esse centurião, ouvindo falar de Jesus, como logo de começo nós vemos como é importante nós falarmos de Jesus, nós falarmos a respeito da pessoa maravilhosa que é Jesus, nós falarmos quantos são os grandes feitos que Jesus fez e que continua fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse centurião, ele tendo ouvido a fama de Jesus, ele tendo ouvido falar de Jesus, ele pediu para que alguns homens fossem até Jesus e pedissem para que Jesus fosse até a sua casa, para que Jesus curasse o servo a quem ele estimava tanto. E os homens falaram para Jesus: Jesus, vamos conosco, porque ele é digno, ele é um bom homem, ele ajudou a levantar a sinagoga. Vamos conosco. E Jesus prontamente foi com aqueles homens. Quando Jesus estava chegando na casa desse centurião, o centurião mandou outras pessoas no meio do caminho para dizerem para Jesus: Jesus, eu não sou digno de que você entre na minha casa, por isso eu nem me atrevi a vir ter contigo, mas manda só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e falo para um servo meu: faz isso, e ele faz. Eu mando alguém fazer alguma coisa e eles fazem. Quando Jesus ouviu o recado que aquele centurião falou para ele, Jesus ficou maravilhado, porque ele falou: olha, eu nem mesmo encontrei alguém com tanta fé assim em Israel. Aquele homem, ele não era um israelita.
mas ele cria. Por que ele estava crendo? Porque ele ouviu. É por isso que eu falei no início que é muito importante nós falarmos de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Com certeza aquele centurião estava ouvindo dos grandes feitos que Jesus estava operando, das curas, dos milagres, das transformações, das vidas que estavam sendo transformadas através de Jesus. Porque por onde Jesus passava, ele arrebatava uma multidão junto com ele. E muitos apertavam Jesus, muitos buscavam cura, muitos eram libertos. E com certeza aquele homem ouviu tudo que Jesus estava fazendo. Só que no ápice dessa passagem, esse centurião, ele fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas manda só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. O que aquele homem quis dizer com isso? Que ele entendia a autoridade e o poder de Jesus. Ele entendia a soberania de Jesus, ele entendia quem era Jesus. Ele não conhecia, ele havia ouvido falar, mas ele cria e entendia que Jesus tinha todo o poder para curar o servo dele. Porque ele falou, porque eu também sou homem de autoridade. Então, naquele momento, aquele homem estava reconhecendo a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Queridos, isto é maravilhoso. É maravilhoso quando eu e você entendemos que a solução para tudo nas nossas vidas está em Cristo Jesus. Aquele homem entendeu que a solução para o problema, para a enfermidade do servo dele estava em Jesus e era Jesus. E ele foi, ou melhor, ele enviou pessoas ao encontro de Jesus. Porque ele sabia que o único que poderia solucionar aquele problema, o único que poderia curar a enfermidade do servo dele era Jesus. Talvez o seu problema não seja uma enfermidade, talvez você esteja com outros problemas, talvez o seu problema seja um problema financeiro, talvez o seu problema seja um problema familiar, talvez o seu problema seja um problema sentimental. Seja qual for o seu problema, procure a pessoa certa. E a pessoa certa a quem nós devemos procurar é Jesus. Aquele homem, sem nem mesmo conhecer Jesus, apenas de ouvir falar, ele creu no seu coração que Jesus era o único que poderia solucionar o problema do servo dele. Ele cria que Jesus era o único que poderia curar o servo dele que estava acamado. Creia que Jesus pode e quer solucionar todo e qualquer tipo de problema que nós possamos estar enfrentando. Como eu disse, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando neste momento. Aquele homem, a dificuldade que ele estava vivenciando não era nem dele, era de um servo dele a quem ele estimava muito. E ele enviou pessoas até Jesus, e Jesus prontamente, olha como Jesus é maravilhoso, queridos. Sempre, quando nós vamos ao encontro de Jesus, ele não vira as costas para nós. Pelo contrário, ele estende as suas mãos para nos ajudar nas nossas necessidades. E naquele momento, a necessidade daquele homem era ver o seu servo curado, livre daquela enfermidade que estava levando aquele homem à morte. E quando o centurião enviou aquelas palavras para Jesus, que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, mas que ele dissesse uma palavra e o servo dele ficasse curado, Jesus ficou admirado com as palavras daquele homem. Admirado. E quando os servos do centurião, aquelas pessoas que o centurião enviou para procurarem Jesus, para pedirem ajuda de Jesus, chegaram na casa do centurião, eles viram que o servo do centurião estava curado da sua enfermidade, estava livre daquele mal que estava cometendo a vida dele. Não é diferente comigo e com você. Eu não sei
Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu sei de uma coisa: Jesus, Ele está pronto para ir de encontro a você, de encontro à sua dificuldade, de encontro à adversidade que você está passando. Creia nisto. Você tem ouvido a palavra dia após dia. Você tem ouvido das maravilhas que Jesus tem feito, que Jesus já fez, que Jesus está fazendo e que Ele continua a fazer. Então creia que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida infinitamente mais, além do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. E o poder que em nós opera, queridos, é o poder da fé. Aquele homem, ele teve fé, porque ele ouviu, creu e foi ao encontro da única pessoa que poderia resolver o problema que ele estava vivenciando naquele momento. Vá ao encontro de Jesus e creia que Ele é a solução para todo e qualquer tipo de problema que você, que eu, que nós possamos estar enfrentando neste momento. Mas vá com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Creia nisso, porque com certeza esta é a boa notícia que transforma as nossas vidas. Um beijo no seu coração.